Graça e paz, irmãos. Para meditarmos nessa noite, convido aos irmãos a abrir sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Em uma só voz, vamos fazer essa leitura. Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 43. Em uma só voz. Tendo Jesus Vamos lá, todos convictos? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais na sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecia a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e trêmula, concisa do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choraram e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e não mandou que de comer a menina. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença, estamos diante da Tua santa palavra. Nesta noite, ó Deus, nós viemos aqui para estar Te adorando, para render louvores a Ti, e também nós estamos sedentos da Tua voz. Nós rogamos a Ti que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações, que possamos sair daqui desafiados, fortalecidos, convictos cada vez mais do Teu propósito para nossas vidas. Rogamos ao Teu Espírito Santo que nos ajude a nós compreendermos a Tua voz nessa noite e, sobretudo, que nos ajude a nós praticarmos na nossa vida,
para que possamos ter uma vida que te agrade, uma vida que te honre. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus demonstra, revela para nós vários pais que tiveram um bom relacionamento com seus filhos, alguns pais que educaram os filhos de uma maneira correta, alguns pais que foi um bom testemunho para os filhos, e também, em contrapartida, também tem um lado negativo. Alguns pais que foram um mau exemplo para os filhos, outros pais que ainda tiveram um bom testemunho, os filhos não imitaram os seus pais. A palavra de Deus tem vários exemplos disso. Temos Abraão, Isaac, que foi um filho que foi oferecido, ia ser oferecido ao Senhor, e o Isaac aprendeu com Abraão o quanto era importante Deus para Abraão, e assim por diante, irmãos. Temos também Samuel, que foi um grande sacerdote, um grande juiz, um grande profeta, porém os seus filhos não andavam nos mesmos caminhos do seu pai. A palavra de Deus também diz, e Davi foi um grande rei, mas ele não conseguiu educar de uma maneira correta os seus filhos. E também a palavra de Deus diz, o modelo supremo, que é o nosso Pai Celeste. O Deus Criador, o Deus Supremo, o Deus Perfeito, que é o nosso Pai e que nós somos filhos desse Deus tão maravilhoso. Que privilégio nós temos. Mas nessa noite eu gostaria de falar desse pai, Jairo. Esse pai que a sua filha adoeceu. Esse pai que estava tendo essa dificuldade, dessa doença, algo que ninguém esperava, algo que ninguém gosta de acontecer na sua família, é quando nossos filhos ficam doentes. É algo que nos entristece, que bate um desânimo, que nós sentimos a dor dos filhos. Nós gostaríamos de estar transferindo aquela dor dos filhos para nós, porque é muito triste nós ver os nossos filhos doentes. E esse homem, esse Jairo, ele teve umas atitudes que nos chamam a atenção nessa noite. A primeira delas, irmãos, Jairo buscou a solução na pessoa certa, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. As dificuldades são inevitáveis. Todos nós iremos enfrentar a dificuldade com os nossos filhos em nosso lar. Veja, esse pai não foi diferente. A filha adoeceu. E quando nós lemos o texto, ela veio a falecer. Algo triste, algo fora do controle das mãos dos homens. Mas o pai, diante dessa solução, diante dessa dificuldade, ele imediatamente buscou a solução. Ele não ficou passivo, ele não ficou aguardando a morte, mas imediatamente ele foi em busca da solução daquela dificuldade que estava passando, queridos irmãos. Hoje, Dia dos Pais. Será que cada um de nós temos tido essa disposição, essa urgência em solucionar as dificuldades que nós enfrentamos dentro do nosso lar? Esse pai, nós precisamos imitar ele. Então a primeira atitude dele foi imediatamente, foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Esse pai, ao chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diz o verso 23, ele se prostra diante dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, adorando, pois ele era o único Deus verdadeiro, irmãos. Como que ele soube que de fato esse era o Senhor? Provavelmente ele viu vários sinais de Jesus. Provavelmente ele sabia que Cristo tinha todo o poder, tinha toda a autoridade. E ele se prostra diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a grandeza, a majestade. O verso 22,
prostrou-se aos seus pés. Mais uma atitude desse pai. Ele busca a solução, ao chegar diante da solução, ele reconhece que Cristo tem todo o poder, tem toda a autoridade. E ele tinha essa certeza absoluta, porque um judeu jamais iria se prostrar diante de uma pessoa que não fosse digno de reverência. Então ele sabia, ele ouviu dizer, ele viu com seus olhos que Cristo fez vários milagres. E agora era a vez dele. Ele não podia perder essa oportunidade, pois a sua filha estava gravemente enferma. E ele tomou essa atitude imediatamente. Apressou os passos para encontrar a solução para a sua filha, para que pudesse novamente trazer a alegria do lar. Nós sabemos que quando uma criança está doente, o quanto ela fica quieta, fica cabeça baixa. Quando está sadia, é aquela alegria, aquela bagunça, não é isso? Então os pais sofrem quando vê os filhos abatidos por causa de uma enfermidade, e com Jairo não foi diferente. Mas diante daquela dificuldade, imediatamente ele busca a solução para restaurar a vida da sua filha, irmãos. Que atitude bonita, que atitude nobre. E ao chegar diante do Senhor Jesus Cristo, ele reconhece que Cristo é o Todo-Poderoso, digno de ser adorado, de ser reverenciado. Irmãos, aqui trata de uma enfermidade, mas dentro do nosso lar nós temos várias dificuldades. Talvez seja uma delas o seu filho, a rebeldia, o filho rebelde, um filho que não obedece os pais, os filhos que não têm vontade de servir a Deus, o filho que ainda está morto espiritualmente, o filho que tem dado muito trabalho para os pais. Qual é a solução, irmãos? Busca imediatamente a presença do Senhor Jesus Cristo. Continue adorando esse Senhor Jesus Cristo. Veja que Jairo não adora Cristo apenas para receber um benefício. Ele não está fazendo barganha, mas sim ele está reconhecendo que Cristo é o Deus Todo-Poderoso, é digno de receber a nossa adoração. E ele imediatamente se prostra, reverenciando, agradecendo a Deus, não pelo que ele ia fazer, mas sim pelo que ele é. Cristo é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Não há outra fonte que nós iremos buscar recursos para trazer a restauração dentro do nosso lar. Quantas e quantas vezes nós queremos nos agarrar a outros métodos, a outras coisas, para trazer solução para dentro do nosso lar, e esquecemos da fonte que é o nosso Deus. E Jairo, diante daquela situação tão adversa, ele não teve outra alternativa a não ser buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Dentro dos nossos lares, os nossos filhos, nós enfrentamos várias dificuldades, várias. Onde que você tem buscado a solução? A quem você tem reverenciado? A quem você tem se curvado, reconhecendo a grandeza e a majestade? Jairo fez isso de uma maneira sábia, uma maneira correta, e nós precisamos imitar este homem. Não há outra solução. Se houvesse, eu diria, mas não há. Se você quer a restauração do seu filho, da sua família, você pai, você mãe, busque a presença do Senhor Jesus Cristo. Continue adorando a Deus. Não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é. Ele é digno de receber toda a nossa adoração, irmãos. Ele é o nosso Senhor. Nós somos apenas criatura. Ele deu a sua vida por nós, pecadores. Nós precisamos reconhecer isso. E nós precisamos demonstrar como? Uma vida de adoração. Uma adoração constante. Uma adoração vertical. Uma adoração correta. Uma adoração sem querer fazer barganhas para obter alguma coisa.
mas nós precisamos adorar Deus pelo que Ele é. Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Jairo fez. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar, irmãos. Ele imediatamente buscou a solução para aquela dificuldade e, ao chegar, ele se prostra diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, continuando o texto, né? Então, veja, primeira parte, Jairo faz o pedido, né? E Cristo imediatamente, vamos lá, vamos até a tua casa. Mas no meio do caminho, a multidão está apertando, como diz o verso 25, grande multidão seguia, comprimindo. Então, onde Cristo passasse, tinha aquela multidão atrás dos milagres, querendo ver o que Cristo fazia, ouvir da sua palavra, ver os milagres extraordinários. Então, diante daquela multidão, aparece essa mulher que também está enferma. E aí, ela toca nas vestes de Cristo, e ali Cristo para, e eu fico imaginando a angústia de Jairo. Ele tinha pressa. A vontade dele é que pegasse na mão de Cristo e saísse correndo. Vamos para minha casa, minha filha está à morte. Mas, diante daquela multidão, alguém toca em Cristo. Essa mulher, com fé, com a certeza, se ao menos ela tocar nas vestes, ela vai ser curada. E não deu outra. Foi isso que aconteceu, irmãos. E ali Cristo pergunta, quem me tocou? E os discípulos, Senhor, todo mundo está tocando. Não, mas tem um toque especial, tem um toque de fé. E ali, há esse diálogo, e no finalzinho do verso 34, Cristo disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu creio que ali houve alguns minutos de parada, e Jairo estava angustiado, porque ele estava com pressa de levar Cristo à sua casa para tocar na sua filha e a sua filha obter a restauração da sua saúde. Então, quando Cristo dispensa, né, essa mulher que foi curada, verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Essa palavra, eu creio que doeu no coração de Jairo. Eu não sei quantos minutos, irmãos, teve esse interrompimento dessa viagem. Não sei quanto tempo. Mas ao ouvir essa notícia, eu creio que o coração dele doeu. Talvez se desesperou. Talvez deve ter pensado, puxa, se Cristo tivesse apressado os passos, eu não estaria ouvindo essa notícia triste. Mas nosso Deus Todo-Poderoso, Ele disse, verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, crê somente. Esse é o outro ponto que eu queria destacar, irmãos. O Jairo foi obrigado a crer quando todas as vozes, quando todas as coisas pareciam adversas contra ele. Penso eu que talvez antes de ele encontrar Cristo, de repente ele foi consultar um médico e de repente o médico disse, não tem mais jeito, não tem solução para a sua filha. De repente algum remédio caseiro não resolveu. Todas as vozes estavam indo contra ele. Agora, há essa interrupção dessa jornada até a sua casa. Cristo teve que parar para atender essa mulher. Veja as vozes indo tudo contra a sua família, contra a quem amas, a filha que ele ama. Quanta diversidade, irmãos. Será que na sua vida não é assim também? Quantas vozes ao contrário do que você gostaria de ouvir? Puxa, eu gostaria que minha família fosse feliz. Puxa, eu como pai, eu gostaria de ter sido bom pai.
Eu como mãe gostaria de ser uma boa mãe. Mas olha o resultado. Lá em casa nada vai bem, vai tudo mal. Parece que quanto mais eu busco a Deus, as coisas acontecem ao contrário. Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Não tem mais jeito, acabou. Deixa o mestre socorrer outras pessoas. Deixa que Cristo faça outra rota, abençoe outras, porque a sua filha acabara de morrer. Não perturba mais o mestre, não incomoda mais. Meus irmãos, que palavras difíceis de absorver. Que situação adversa para lidar. Não incomodes mais o mestre. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas, todavia, entretanto, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá outra resposta. Mas Jesus, verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E agora, aquela luz, aquela esperança que havia acabado de acabar, né, com essa notícia, agora novamente volta a acender. Crê somente, crê somente. Meus irmãos, a palavra de Deus era um bálsamo para o nosso coração, era um conforto para a nossa alma. Nós precisamos crer no nosso Deus. O nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus que tudo pode, é um Deus que tem a última palavra. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós ouvimos coisas que não nos agradam, que nós não gostaríamos de ouvir. Como é que nós lidamos diante dessa situação adversa? O nosso Senhor Jesus Cristo disse para Jairo: não temas, crê somente. E aí, novamente, acende a esperança. Eu vou crer, mas as lágrimas estão descendo nos olhos, pois acabei de ouvir que minha filha está morta, mas eu vou crer na tua palavra, eu vou te seguir, vamos lá. E os passos acelerou até chegar na casa dele, irmãos. Como que nós temos lidado com várias coisas adversas na nossa vida? Tantas vozes, tantas notícias que não nos agradam. Como que nós lidamos com essas respostas? Qual é a nossa postura como servos de Deus? A palavra de Deus, irmãos, tem que ser um bálsamo para o nosso coração. Nós precisamos encher a nossa alma com a palavra de Deus. É ela que nos dá esperança. É ela que nos faz acender a fé. É ela que nos faz depender de Deus. A vida do crente tem que viver pela fé, irmãos. Viver pela fé. Quantas e quantas vezes nós queremos jogar a toalha? Às vezes as nossas orações são por pouco tempo. Nós não temos perseverança de continuar dependendo de Deus. Orar por causas impossíveis. Há quanto tempo você tem orado pela a sua família, pelo seu filho? Você pai, você mãe. Orar pela vida do seu irmão. Quanto tempo você tem perseverado em oração? Creia somente. Creia somente. Muitas vezes, irmãos, nós queremos desistir. Isso aí não tem mais jeito. Às vezes só falta dizer, nem Deus dá jeito nessa situação. Incredulidade, irmãos. Falta de confiança. A palavra de Deus diz em Atos 16:31. O que diz mesmo? Atos 16:31. Bem alto, vamos lá? Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, irmãos. Tem que ser um conforto para o nosso coração. Aí assim, haja esperança. E assim nós continuamos realizando a obra de Deus, servindo o nosso Deus. Saber que todas as coisas estão debaixo das suas mãos.
Saber que a vontade de Deus sempre vai prevalecer na vida do seu povo. Veja, o Jairo, diante daquela notícia triste que acabou com o seu coração, destruiu aquela esperança, ele recebe outra do nosso Senhor Jesus Cristo. Crê somente, não temas. Eu tenho a última palavra é minha. Eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. Eu que criei este universo com simples palavras. É eu que tiro a vida, é eu que dou. Nós precisamos crer, irmãos, que o nosso Deus, ao qual nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. E ali, novamente, acende a esperança no coração de Jairo. Continuando o texto, veja, diante de tantas dificuldades que Jairo teve que lidar por causa da enfermidade da sua filha, agora ele acaba de receber que a sua filha já morreu e agora Cristo dá uma nova esperança, crê somente. E aí caminha para a sua casa, e ao chegar no verso 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Irmãos, esses que choravam, normalmente, eram pessoas contratadas para chorar no funeral, né? Era desonroso um funeral que não tivesse alguém chorando. Então, existia pessoas que eram profissional da área e era contratada para chorar no funeral. Para nós é meio estranho, né? Mas naquela época era comum isso. Então, quando Cristo chega, há aquele alvoroço, aquela multidão na casa e aqueles que estavam chorando. E no verso 39, ao entrar, me disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Irmãos, essa ideia de dorme está morta mesmo, né? Essa metáfora do sono, a menina está morta. E aí, aquelas pessoas que estavam dentro da casa começam a rir do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, mais uma situação adversa que Jairo tem que lidar. O escárnio que as pessoas fazem do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele chega com a solução dentro da sua casa e aquelas pessoas escarnecem, que as pessoas riem, que as pessoas zombam. Como que é difícil lidar com situações adversas, irmãos? Sofrimento. Que situação difícil. Mas Jairo não desiste. Jairo obedeceu, ele trouxe Cristo até a sua casa. E no verso 40, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Olha que interessante, irmãos. Aquelas pessoas que estavam rindo, aquelas pessoas que estavam escarnecendo de Cristo, Cristo pede para, só entre o pai, a mãe e os discípulos. Qual é o princípio que nós aprendemos, irmãos? Nós temos que tirar algumas coisas da nossa vida que nos atrapalham. Nós temos que se afastar de algumas pessoas que não edificam a nossa vida. Pessoas que torcem contra nós. Veja, o Jairo chega com a solução dentro da sua casa, que é Cristo. Mas aquelas pessoas que estavam ali acabaram rindo daquela situação. Porque Cristo diz, a menina está dormindo. Que situação difícil para Jairo lidar com isso. E no verso 40, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e o entrou onde ele estava. Veja, o propósito de Deus na família é unir o pai, a mãe e os filhos. Às vezes tem pessoas sobrando ao redor de você. Pessoas que jogam contra você. Pessoas que não contribuem nada na sua vida, no seu relacionamento. E o propósito de Deus é unir a família. É que Cristo seja o centro da família. Veja, Cristo deixa essas pessoas de fora. Eu quero tratar com você, pai, mãe e filha. Eu quero ser o Deus de vocês. Eu quero ser o Senhor de vocês.
Eu quero que dentro do lar a minha pessoa possa reinar todos os dias. E assim eu venha trazer paz, alegria, esperança, fé. E assim eu possa estar sendo exaltado, adorado dentro do lar. Nós precisamos, irmãos, ter sabedoria e discernimento e tirar as coisas que nos atrapalham. Cristo imediatamente tirou. Eu quero só vocês agora. Eu quero tratar com vocês. Eu quero restaurar o lar de vocês. Eu quero que vocês tenham essa experiência do cuidado de Deus para vocês. Veja, irmãos, às vezes nós estamos tão colocando outras coisas dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos priorizando outras coisas que nos afastam de Deus. Coisas que até zomba de Deus. Coisas que às vezes é como um empecilho, é como uma isca que nós caímos muito fácil e assim nós não conseguimos agradar o nosso Deus. E o propósito de Deus é unir o pai, a mãe e os filhos. Como que está dentro do seu lar hoje? Deus tem tratado com você dessa maneira? Só vocês? Quantas e quantas vezes nós damos mais valor a outras coisas e esquecemos de investir tempo com a esposa, com os filhos? Pessoas, pode ser até pessoas que ri da sua fé, zomba de seu Deus, mas você está lá, dando corda, você está lá, investindo tempo, priorizando coisas que não vai edificar a sua vida. É necessário ter sabedoria, irmãos. É necessário priorizar a Deus. É isso que Cristo quis ensinar aqui. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Começa a priorizar Deus, irmãos, acima de qualquer coisa. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Coloque a sua esposa em primeiro lugar. Coloque o seu esposo em primeiro lugar. Coloque o seu filho depois. Mas faça uma faxina. Tira essas coisas que não atrapalham. Jairo experimentou essa ação do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, o verso 41 diz: tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A voz do nosso Deus foi ecoada dentro daquela casa. E a menina voltou a ter vida, irmãos. A esperança novamente brotou, acendeu em seu coração. E eu creio que o pai pôde se alegrar. Puxa, minha filha acabara de morrer. E agora, diante da palavra de Deus, ela voltou a viver. Ela foi restaurada, trouxe alegria para esse pai. E esse pai pôde experimentar cada vez mais a alegria de estar servindo o Deus Todo-Poderoso. Peça para que Deus acenda novamente, se você tem perdido essa esperança. Puxa, eu gostaria que meu filho estivesse aqui. Gostaria que meu esposo estivesse aqui. Gostaria que minha esposa estivesse aqui. Ó Deus, coloque em cada coração. Não entregue, não entregue a toalha. Não joga a toalha. Não entregue os pontos. Persevera, irmãos. Persevera. A última palavra sempre será a de Deus. A de Deus. Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, levanta-te. E aquela que estava morta levantou e Cristo disse, dá de comer a ela, dá de comer. O cuidado de Deus para nosso lar. Irmãos, nosso Deus se importa com a nossa família, com o nosso lar, com a nossa igreja. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção. Por isso, continue, persevere, irmãos. Olhe para frente.
Eu sei que se tem situações que são adversas, que pode durar tempo, talvez até anos, mas a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Continue orando, continue dependendo de Deus, continue adorando esse Deus. E não esqueça, a única solução para as suas adversidades, só Deus pode fazer. É só Deus que pode converter os corações. É só Deus que coloca o coração tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É só Deus que dá a fé, é só Deus que traz o arrependimento, é Deus que abre os olhos, é Deus que faz ressuscitar o morto. E aquela pessoa a quem tu ama, teu filho, teu marido, teu esposo, está morta espiritualmente. Você precisa depender de Deus. Precisa depender de Deus. E o último ponto que eu destaco, irmãos, nessa noite, verso 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Que nós possamos continuar ficando admirados todos os dias da nossa vida, pois o nosso Deus trabalha a favor de nós. O nosso Deus tem prazer de nos abençoar. O nosso Deus tem prazer de ver os seus filhos felizes, os seus filhos se prostrando, buscando a sua presença, buscando a sua face. Persevere, irmãos, persevere. Eu tenho visto a perseverança de vários irmãos que têm vindo na reunião de oração buscar a face de Deus, colocar esses pedidos para que Deus possa agir, para que Deus possa intervir. Persevere. E eu desafio a você que ainda tem situações adversas dentro do seu lar, busque a Deus. Só Deus que tem a solução. Adore a Deus, crê em Deus, dependa de Deus. Pare de ouvir as vozes adversas, vozes que não edificam, que atrapalham, pessoas que torcem contra você. Dê somente ouvido à voz do Senhor. Ela é bálsamo para o seu coração, ela acende a esperança, e assim você vai experimentar, como diz no verso 42, então ficaram todos sobremaneira admirados, irmãos, admirados. Como é bom ver Deus agindo em cada vida, em cada lar, em cada integrante de cada família, irmãos. Como é bom ver a pessoa amadurecendo, crescendo na graça de Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. E assim nossos olhos irão ficar admirados, porque nosso Deus trabalha todos os dias em nossa família. O Jairo, ele, em um dia só, ele passou por várias fases. Teve que tomar iniciativa. Eu vou buscar a solução. Diante da solução, ele adora. Diante daquela adoração, aquele caminho é interrompido. Teve que aguardar, teve que exercer a paciência. Teve a notícia triste, sua filha acabara de morrer. Não perturbe mais o mestre, não incomode mais o mestre. Eu creio que o coração dele foi rasgado, as lágrimas desceram, mas imediatamente ele ouviu a voz do Senhor, que foi um bálsamo para o seu coração, e assim ele pôde crer, e assim ele pôde andar pela fé, e assim ele pôde chegar até a sua casa com a solução para a sua adversidade. E ali ele pôde ouvir a voz de Deus: levanta-te. E a menina foi ressuscitada, irmãos. Nessa noite, eu gostaria que todos nós pudéssemos sair daqui imitando esse pai, imitando essas atitudes que ele teve. Primeira, nós precisamos buscar a solução para a restauração da nossa casa. É só na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, que nós precisamos adorar o nosso Deus. Ainda que situações imensas venham contra nós, o nosso Deus continua sendo Deus. Independente disso, nós precisamos continuar adorando.
Imediatamente, Jairo se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o último, nós precisamos crer na palavra de Deus, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se Deus disse, vai acontecer. Que possamos sair daqui convictos nessa noite, que nós precisamos imitar esse Pai. Recapitulando, nós precisamos buscar a solução para a nossa casa somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos continuar adorando o nosso Deus, pois para isso nós fomos criados. E o último, nós precisamos crer na palavra de Deus. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que você seja um instrumento de Deus dentro da sua casa. Que você seja a luz dentro da sua casa. Que você seja o semeador da palavra de Deus na sua casa. E a obra será sempre do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Aos pais de uma forma especial nessa noite. Que os pais possam imitar esse homem, Jairo, que não desistiu da sua filha. Ele foi até a voz de Deus a ressuscitar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor há de fazer em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a todos os dias nós adorarmos a Ti, ó Deus, pois para isso o Senhor nos criaste. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nós, diante das dificuldades, diante das adversidades que nós temos todos os dias, que nós possamos buscar somente em Ti a solução, ó Deus. Pois nós cremos no Teu poder, nós sabemos que só o Senhor pode mudar as coisas. Que nós possamos primeiramente buscar somente o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, todos os dias da nossa vida, ó Deus. Que diante das vozes adversas, das notícias tristes que nós recebemos, ó Deus, que a Tua palavra possa ser um bálsamo para o nosso coração, que nós possamos crer somente na Tua palavra, ó Deus, pois a última palavra sempre será do Deus Todo-Poderoso, Pai. Que nessa noite nós possamos sair daqui confortados, com essa certeza, com essa convicção do Teu cuidado para nós, Pai. Que a Tua vontade possa prevalecer em nossa vida, e assim nós possamos a cada dia ter essa experiência, que os nossos olhos possam ficar admirados, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo, e pelo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, na nossa igreja, Deus. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que em decorrer dessa semana nós possamos praticar o que nós ouvimos em decorrer desse dia. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação, e a orientação, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.